Parte 4, capítulo 3. Ao som do martelo da juíza, soprei os botões brancos e delicados que havia enfileirado sobre a mesa. Eles se espalharam pelo chão do tribunal. Elizabeth se levantou. As flores estavam diante do meu lugar quando cheguei, o emaranhado de cravos de amor, amor eterno, refletindo-se no tampo envernizado da mesa. Esferas macias flutuando nas profundezas da madeira lustrosa. Elas pareciam rígidas e secas contra as pontas dos meus dedos, como se Elizabeth as tivesse comprado para a nossa primeira sessão, antes de a audiência precisar ser retomada em uma segunda e uma terceira data. Cravos de amor não murchavam nem mofavam. Com o tempo se tornavam cada vez mais quebradiços, mas, fora isso, não mudavam. Não havia motivo para Elizabeth comprar um buquê novo. Enquanto ela se postava diante da juíza, negando sistematicamente uma longa lista de acusações, eu partia os caules marrons e sem flores em pedacinhos, arranjando-as como um ninho de pássaro no centro da mesa. Houve uma pausa e o tribunal ficou em silêncio. O pedido de Elizabeth ecoou em meus ouvidos. Gostaria de solicitar que Vitória seja devolvida à minha custódia e que a decisão seja aplicada imediatamente. Não tive coragem de levantar a cabeça com medo de que meus olhos revelassem meu desejo. Mas quando a juíza voltou a falar, foi apenas para pedir que Elizabeth retornasse ao seu lugar. Pelo jeito, seu pedido não merecia uma resposta. Ela se sentou. À mesa comprida, Meredith estava sentada entre mim e Elizabeth, com um advogado de cada lado. O meu era um homem baixo e gordo, parecia desconfortável em seu terno, inclinando-se para a frente enquanto a juíza falava e puxando a camisa para afastá-la da nuca. Seu bloco de anotações estava em branco e ele não parecia ter uma caneta. Ficava conferindo as horas em seu relógio por baixo da mesa. Estava louco para ir embora. Eu também estava. Sem prestar muita atenção enquanto Meredith e a juíza debatiam que tipo de abrigo atenderia às minhas necessidades, eu mexia na coleção de caules partidos em cima da mesa, dispondo-a no formato de um peixe com 3 barbatanas, uma coroa pontiaguda e, por fim, um coração assimétrico. Os gravetos quebradiços me distraíam do fato de estar tão perto de Elizabeth, a menos de 5 braços de distância. A juíza definiu o abrigo de acordo com a disponibilidade de vaga. Meredith anotou a decisão nos meus arquivos, atravessando o tribunal em direção à bancada da juíza, com uma pilha grossa de papéis nas mãos. A juíza fez uma pausa, orientou Meredith a acrescentar meu nome a todas as listas de espera por abrigos provisórios e então assinou a primeira folha da pilha. 8 anos depois, quando eu fosse emancipada, ainda estaria sozinha. Mesmo que não dissessem exatamente isso, suas palavras haviam selado meu futuro. A juíza pigarreou. Meredith voltou ao seu lugar. No silêncio que se seguiu, compreendi que esperavam que eu erguesse os olhos, mas não o fiz. Com um dedo, abri um buraco no coração de gravetos que havia criado, alargando-o até enxergar meu rosto refletido no tampo da mesa. Fiquei surpresa ao ver como parecia velha e revoltada. Ainda assim, não levantei a cabeça. Vitória, falou a juíza, você tem algo a dizer? Não respondi. Do outro lado do meu advogado, a promotora tamborilava suas unhas longas e pintadas contra a mesa. Saliências ovais e vermelhas pressionadas contra as mãos enrugadas. Ela queria que eu testemunhasse contra Elizabeth num processo criminal, mas me recusei. Levantei-me devagar, tirei do bolso punhados de cravos,
botões amarronzados que eu havia arrancado de um buquê na loja de presentes do hospital. 2 meses após a noite do incêndio, eu ainda estava no hospital, transferida da unidade de queimados para a ala psiquiátrica até Meredith conseguir encontrar um abrigo para mim. Passei por baixo da mesa e atravessei o tribunal. Quero que você reflita sobre as consequências de se recusar a testemunhar, disse a juíza quando parei diante dela. Não é só uma questão de lutar pelos seus direitos e por justiça. Trata-se de proteger outras crianças. Os adultos naquele tribunal acreditavam que Elizabeth era uma ameaça. A ideia era tão absurda que eu quase caí na gargalhada. Mas sabia que se eu risse logo começaria a chorar e então talvez nunca mais conseguisse parar. Em vez disso, empilhei os cravos sobre a bancada. Meu coração está partido. Era a primeira vez que dava uma flor a alguém que não entendia seu significado. O gesto parecia subversivo e estranhamente poderoso. Quando me virei para ir embora, Elizabeth se levantou, compreendendo a mensagem das flores. Nossos corpos ficariam frente a frente e naquele breve e silencioso instante, a energia entre nós duas era tão quente quanto o fogo que havia nos separado. Comecei a correr. A juíza bateu o martelo. Meredith me chamou de volta. Escancarando as portas do tribunal, desci correndo 6 lances de escada e rompendo porta afora por uma saída de emergência. Parei sob a luz forte da tarde. Não importava para onde eu fugisse. Meredith me alcançaria. Ela me levaria de volta para o hospital, me colocaria num abrigo ou me internaria num reformatório. Durante 8 anos eu seria transferida de uma instituição para outra, sempre que ela viesse me buscar. Então, no meu aniversário de 18 anos, seria emancipada e estaria sozinha. Estremeci. Embora o céu estivesse claro e azul, era um dia frio de dezembro. Deitei-me no chão ali mesmo, pressionando o rosto contra o cimento quente. Queria ir para casa.